Chegou a hora de ouvir a palavra de Deus, de ser abençoado. Deus não te trouxe aqui por acaso. Será que você pode agradecer por mais esse dia, por essa oportunidade? Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 3 em diante, e disse Deus: haja luz, e separou a manhã da noite. Em Eclesiastes, no capítulo 3, vai nos dizer: existe um tempo para todas as coisas, para que se cumpra o que? O propósito de Deus. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Analisando a sua vida, muitas vezes você olhou para ela e se sentiu talvez injustiçado. Mas eu venho te dizer, Deus, Ele nos deu algo muito precioso chamado tempo. Não sabemos a quantidade de tempo que temos de vida, mas temos a oportunidade de viver o hoje. E para que você venha avançar, você precisa entender e valorizar o hoje. Você precisa deixar o passado para trás, superá-lo. E precisa também deixar de ser ansioso, só olhar para o futuro. Em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, vai nos dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em todas as áreas da vida, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente o seu pedido a Deus. Talvez você veio parar aqui por causa do outro vídeo, falando para você separar um papel em branco e anotar nesse papel: libertação da procrastinação em todas as áreas da vida, espiritual, sentimental, familiar e financeira. E após escrever, você vai também descrever o que você pode melhorar para contribuir. E então, você vindo aqui neste vídeo, vamos apresentar o seu pedido em oração. Aqui é um simples papel, mas quando oramos, apresentamos a Deus com fé, é o símbolo do que acreditamos. Porque quem pode realizar o seu pedido é Deus. Enquanto eu estou falando com você, eu também vou escrever aqui. Enquanto isso, vamos preparar o espírito. Respire fundo e solte. E quando você soltar a respiração, glorifique a Deus. Diga uma qualidade desse Deus. Você pode meditar nessa palavra da grandeza de Deus, do quanto Ele é poderoso para realizar infinitamente mais na minha e na sua vida, e o que Ele pode fazer por nós infinitamente mais. Você precisa de mais, sendo que Jesus já pagou o preço? Você já tem o tempo, que é muito precioso, tanto para quem tem muito poder aquisitivo, muitas riquezas, quanto para quem é muito pobre. Temos o tempo, é a oportunidade de vencermos aqui na terra ou se aproximarmos mais de Deus. E vamos apresentar no decorrer desse vídeo. Mas para você compreender a grandeza divina, o propósito de Deus para a sua vida, você tem que valorizar aquele que te criou. Porque o que te criou com muito amor. E por amor, como diz lá em João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer é não desanimar. E vamos falar
através da revelação de hoje, que o Senhor vai falar aos nossos corações, para que venhamos parar de procrastinar na nossa vida e venhamos ter o que? Coragem. Diga assim comigo: eu preciso ter coragem. Coragem para vencer, coragem para lutar, coragem para não desistir. Eu preciso ter essa coragem. Mas eu só tenho essa coragem quando eu tenho Deus na minha vida. Quando eu tenho aquele que pode todas as coisas. Porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando começamos a entender a grandeza do Senhor na nossa vida e da sua importância, nós passamos a viver o que Ele tem para nós. Por mais que você tenha escrevido no seu papelzinho que o seu pedido seja para glorificar a Deus. Porque se não for para glorificar a Deus, se for somente para o desejo da sua própria carne, te afastará de Deus. E Deus quer que você se aproxime, porque a vida aqui na terra é passageira. Esse tempo é passageiro. Na Bíblia existem duas palavras gregas: o tempo Cronos, o tempo da terra, o tempo do cronômetro, do relógio, do celular, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Temos que entender que não são a mesma coisa. Nós muitas vezes desejamos algo, mas Deus vê além de todas as coisas. Deus tem o melhor. Diga assim: Deus tem o melhor para mim. Busque entender esse melhor de Deus na sua vida. E queira esse melhor. Porque quando você tiver dias difíceis, quando você quiser procrastinar, que é a ação de adiar o que precisa ser feito, como cuidar da sua saúde, tanto mental como física, cuidar do primeiro ministério que Deus te deu, que é a família, cuidar da sua autoestima, do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, cuidar com zelo sem ser vulgar, para que você venha ter saúde e qualidade de vida. Então entendemos que adiar, não fazer o que precisa ser feito, é procrastinar por vontade própria. E muitas vezes você vai justificar: eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Mas você precisa se organizar. E através da organização, colocar prioridades, fazer o que precisa ser feito. Escute, Deus, Ele disponibiliza para você algo sobrenatural, que é a fé. Por isso que no papel que você escreveu, que você disse: Senhor, eu preciso de libertação. Libertação é ser livre, é não se sentir mais na prisão. E você apresentando para Ele o que você precisa melhorar, você vai avançar na fé. Eu vou compartilhar com você o que eu escrevi aqui, ó. Eu coloquei na vida espiritual, avançar. E o que eu procrastino? Às vezes eu não quero avançar. Às vezes eu sinto desanimada. Mas mesmo desanimada, eu tenho que orar. Isso reflete muito na nossa vida. O desânimo vem, mas a gente não pode dar atenção. Não é fácil. Estar aqui, eu vivo pela graça. Eu oro ao Senhor e peço para que Ele venha me direcionar, para que a palavra dEle seja pura nos nossos corações, não por interesses de entretenimento, mas para glorificar o nome dEle. Sentimental, equilíbrio, porque muitas vezes a gente se sente o quê? Desequilibrada. Eu me sinto às vezes. Então, na vida sentimental, a gente tem que ter o quê? Equilíbrio. Equilíbrio no ouvir e equilíbrio no falar. Às vezes eu falo, falei, sem precisar falar. Então eu preciso do quê? De uma vigilância. E o Senhor me ajuda. E eu escrevi aqui, ó. Familiar, proteção. Às vezes a nossa família fica aqui na vulnerabilidade. E a gente tem que fazer com que a família entenda, busca o Senhor, para que a gente venha ter proteção, para que o mal não venha destruir. O inimigo quer destruir a família.
Eu coloquei na vida financeira, provisão, uma saída. Olha, eu escrevi aqui, ó. Escreva o seu pedido. Eu estou compartilhando com você para que você venha entender que estamos juntos e que precisamos avançar. E que aquela pessoa que não entende que é importante buscar desenvolver o que Deus tem para nós, o espiritual, o nosso chamado, para que venhamos entender o nosso propósito, não vai ter sentido. Talvez no seu papel você possa ter escrito vida sentimental, um casamento. Deus é poderoso para preparar um casamento para você. Talvez você possa ter escrito vida espiritual, dificuldade em orar. O que você precisa fazer para melhorar? Ore a palavra, pegue os salmos lá e começa a falar em voz alta. E fazendo isso, você vai entendendo como se relacionar com Deus. Não é por muito falar, mas é pela sinceridade que é o que? No nosso coração. E Deus vai fazer acontecer todas as coisas. Por isso que a palavra de hoje está em Josué, no capítulo 1. Onde a gente muitas vezes traz para nós aquele verso no 9 que vai dizer assim: eu te mandei eu. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, é contigo por onde andares. A presença dele sendo conosco é o suficiente. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Busque a entender isso e a buscar a Ele em adoração, em louvor, glorificando ao Senhor. E comece a ter transformação de vida. Não somente dizer eu oro muito, eu leio muito a Bíblia, a palavra, mas ter uma transformação na sua vida, porque o preço já foi pago lá na cruz. Jesus sofreu por nós. Não se sobrecarregue, mas busque a fazer a vontade de Deus. E a primeira vontade de Deus para a sua vida é o amor. Ele te ama tanto que Ele te alerta para que você venha cuidar da sua saúde espiritual, da sua saúde física. Com Jesus está a cura tanto do corpo, da alma. Através de Jesus, os espíritos que às vezes aprisionam vidas tem que bater em retirada. Observe, comece a ler, a pensar lá no Novo Testamento, aonde conta por onde Jesus passava, tanta manifestação de demônios. Por que será? Porque Ele tem poder. Diga: Jesus tem poder. Jesus tem poder na minha vida. Você tem que trazer para a sua vida esse espiritual, essa fé, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Ele colocou no meu coração a necessidade de compartilhar com você, que muitas vezes se sentindo com sede espiritual, está se sentindo cansado, quem sabe veio pensamentos ruins na sua mente, até mesmo de morte, quem sabe veio o desânimo, aquela sensação, eu quero desistir. Mas aí quando você recebe uma palavra, você entende que você não está sozinho, não está sozinha. Diga: eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Diga: há poder no nome de Jesus. E esse poder vai acontecer na sua vida, o sobrenatural. E através de Jesus também acontece o que é a libertação. Só que a libertação é um processo. Diga: processo. O processo, ele é contínuo, é buscar ao Senhor. Por isso que Jesus fala, para ver a Deus, chegar no reino, é necessário que nascer de novo. Nascer de novo como? Aprender a vontade de Deus. Porque nós, enquanto desenvolvendo como seres humanos na sociedade, a gente tem cultura, a gente tem pensamentos, mas quando a gente abre o nosso coração para receber Jesus, para receber o Filho de Deus, para receber esse amor e esse propósito que o Senhor tem para a nossa vida, tudo muda. Diga: muda. Vai acontecer mudança na sua vida. E essas mudanças você tem que estar preparado. Diga: eu preciso estar preparado. Não tenha medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Porque o nome de Jesus tem poder sobre a sua vida. A gente tem que entender isso. Eu não estou sozinho. Aconteça o que acontecer, Jesus é comigo.
e eu vou vencer. Determina isso para a sua vida. E não aceite menos do que aquilo que a Bíblia diz que você é. Siga, não largue Jesus por nada. Jesus vai te dizer: ei, eu limpo a casa é o coração. No coração, onde habita a nossa alma, ela é muito enganosa. Onde estão as nossas emoções, você precisa jogar fora aquilo que não presta, aquilo que me separa de você. Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa se apega a relacionamentos, mágoas, apega a traumas e não joga fora. E vive remoendo ou trazendo à mente aquelas situações e não é verdadeiramente liberta. Jogue fora. Escreva aqui: liberto do trauma. Escreva: liberto, aprender a perdoar. Você precisa avançar. Nada pode te prender, nenhuma situação. Você já é livre. Você tem o suficiente em Jesus. Você não precisa do mundo inteiro aos seus pés. Você precisa de Jesus. De Jesus que te dá água, que te dá direção. Receba essa palavra. Entenda a necessidade de tomarmos uma atitude, não adiar. E depois que você superou, pregue, compartilhe, faça o que eu estou fazendo. Jesus curou a minha alma. Jesus me libertou. E eu já fiz voto com Deus. E tantos votos Ele realizou para a honra e glória dEle. E eu creio que Ele vai realizar na sua vida. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos para a palavra de hoje? Em Bíblia, caneta e papel. Seja abençoado. O seu pedido, que a gente vai orar depois, vai apresentar a Deus, depois você vai guardar e você vai testemunhar, porque eu creio em nome de Jesus, a bênção do Senhor vai acontecer na sua vida. Vamos iniciar a palavra de hoje em Bíblia, caneta e papel, que se encontra lá em Josué, no capítulo 1, em que vai nos dizer: a entrada na terra de Canaã. Canaã vai representar para nós a promessa. Deus tem uma promessa para a nossa vida. E essa promessa é sermos transformados e libertos. Jesus não morreu na cruz para vivermos sofrendo, angustiados, mas para sermos filhos de Deus. Então, para vivermos essa promessa, a gente tem que receber Jesus como o nosso único e suficiente Salvador e buscar a palavra. E na palavra sermos transformados. E vai nos dizer: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Josué, dizendo. Aqui podemos destacar servo do Senhor, que em Moisés já cumpriu a jornada dele. Quantas pessoas você já conheceu e já não está mais entre nós? Que serviram ao Senhor e ao partir, você ouviu a expressão: este era servo, esta era a serva do Senhor. Mas o Senhor continua trabalhando nas vidas. E o Senhor vai falar com quem? Com Josué. O povo de Deus, depois de ser livre da escravidão do Egito, trazendo à sua memória as pragas do Egito e a travessia do Mar Vermelho, onde Deus abre o Mar Vermelho. E após isso, o povo de Deus segue uma rota onde passariam pelo deserto e então chegariam à terra prometida, que é Canaã, que segundo a Bíblia, essa terra manaria o que? Leite e mel. Entendendo esse contexto, podemos trazer à nossa mente que precisamos ter uma rota. Vamos colocar aqui, ó, rota. E rota, o que significa? Direção.
Você precisa saber para onde você está indo. No verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Quem disse isso? Deus para Josué. Deus fala. Deus fala através, usando pessoas. Deus fala através, por Ele mesmo, através de muitas águas. Deus fala através de sinais. Então, a gente tem que quebrar a incredulidade de que Deus está distante. Pelo contrário, Deus está perto. Diga: Deus está perto. E viva a oportunidade de ter Ele por perto e ouvir a Deus. E Ele fala através do que? Da sua palavra. Deus te trouxe aqui para ouvir o que? A palavra. Para ouvir Ele falar. Porque é para a honra e glória do nome dEle que essa palavra está sendo pregada. E continua dizendo: levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todos este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você vai entender que quando você tem uma direção, você deixa o lugar onde você estava. Você tem que superar o passado. E você tem que ter essa direção para saber o que Deus tem para você e para você poder agarrar na promessa. Josué está vivendo o plano de Deus. Ele estava preparado, pois serviu como auxiliar de Moisés. Ele viu Moisés, como Moisés liderava. Mas Josué não sabia o que iria acontecer com essa transição de mudanças. Quando ele se tornar o líder, ele passa a receber a liderança após a morte de Moisés, que foi um homem de Deus, muito usado, um instrumento para libertar o povo do Egito. E após a morte de Moisés, Josué é nomeado como líder dos israelitas. No verso 3: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para a poente do sol será vosso termo. Na Bíblia, conforme no começo aqui, a gente estava falando sobre tempo, que Deus, Ele está no controle do tempo. E a terra prometida, Deus promete também para Josué uma extensão territorial. E a gente tem que trazer na nossa mente que existe um tempo para o cumprimento das promessas de Deus. Então, após receber a direção, temos que confiar no tempo de Deus, que é o tempo Kairos. Quando recebemos uma promessa de Deus, pensamos que vai acontecer imediato. Mas aí o tempo passa, somos testados. E devemos o quê? Perseverar. Deus, Ele vai cumprir a sua promessa. Diga: eu creio. Diga: eu confio no tempo de Deus. No verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aqui, Josué recebe uma palavra de conforto. A gente pode notar o que é a presença de Deus. A presença de Deus é o suficiente para enfrentarmos qualquer diversidade, qualquer luta, até mesmo viver as bênçãos. Dê valor na presença de Deus. Viva a presença, almeje e sentir a presença de Deus. E como é a presença de Deus? Talvez você esteja ouvindo essa palavra e fique pensando: como é sentir a presença de Deus? A presença de Deus, ela traz no nosso coração a paz, o ânimo e a certeza de que é Ele que está falando com a gente. Deus, Ele está em todo lugar. Ele está nesse momento aqui, através dessa palavra. Mas a manifestação dele, que é através da presença, só é manifesta quando buscamos a Ele
e chamamos a Ele Deus, eu creio que o Senhor está falando comigo. Quando liberamos a palavra crer, fé, quebramos a incredulidade e damos autoridade para o Espírito Santo atuar em nós e a presença se manifestar. Quando ouvimos a palavra de Deus, vem o que é a fé. Você está ouvindo essa palavra e está vindo a fé no seu coração. Mas você precisa o quê? Da autoridade, eu creio. Trazer para você. Não apenas ouvir, mas dizer eu creio que Deus está falando comigo e está me dando direcionamento. E essa é a garantia de vitória para Josué. É a presença de Deus. E parar de dar atenção ao que não vale a pena. Então, o que vale a pena de fato na vida é a presença. Por isso que o próprio Jesus fala, buscar primeiramente o reino, as coisas do reino. Porque as coisas do reino é a palavra, é o que Deus tem, é quem Deus é. E as demais coisas não seremos acrescentadas. Verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aqui, Deus diz para Josué, é um desafio ser líder. É um desafio que você está vivendo. Mas esforça-te e tem bom ânimo. E para ter esse bom ânimo, para se esforçar, o Josué precisa fazer ter a lei. Guardar essa lei. E que lei é essa? É a vontade de Deus. Porque quando não guardamos a lei, procrastinamos. Adiar o que precisa ser feito. É deixar de viver o que Deus tem para a sua vida. E dar atenção à desmotivação, à sensação de incapacidade, excesso de preocupação, medo. E Deus disse a Josué, obedeça o quê? A lei. A palavra de Deus. Para ter o quê? Sucesso. Lei. Palavra. Sucesso. Então, por muitas vezes, até o momento, você estava adiando muitas coisas na sua vida, com todas as áreas. Mas para a honra e glória do Senhor, você vai se cuidar, você vai erguer a cabeça, você vai parar de procrastinar, porque você vai se atentar à lei. Diga assim comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que você é? Eu sou abençoado. Por isso que é importante a gente dar atenção aos princípios de Deus, ao princípio da família, ao princípio de respeitar ao próximo, ao princípio do amor. Porque assim a gente consegue evoluir. Fora do amor, a gente vai avançando para trás. Mas tem uma promessa, uma direção. E essa direção é um dia estarmos aqui lá na glória. Mas enquanto estamos aqui na terra, nesse tempo, esse tempo que se chama Cronos, o tempo do homem, que tem os dias, que muitas vezes você fica estressado, estressada, não conseguindo se organizar. É isso que o diabo, o inimigo, quer, que você não evolua, não tenha qualidade de vida e nem avance. Mas quando traçamos uma rota em ouvir a Deus, crendo, buscando a presença, a nossa vida começa a florir, começa a dar certo. Por isso que é importante se organizar. Organize a sua vida. Não deixe para depois, não procrastine. Faça o que precisa ser feito
e Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar no seu pedido e você vai testemunhar coisas maravilhosas. No verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite. Meditar dia e noite. Volta a falar sobre o tempo. Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui é a garantia de que com Deus somos abençoados. Isso que é ser abençoado. Para termos vida. Abençoados, vida. E vida através de quem? De Jesus. Porque Jesus, poder. O nome de Jesus tem poder na nossa vida. E no verso 9 vai nos dizer: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Coragem. Essa palavra é para os nossos corações. Todas as vezes que quisermos procrastinar, lembre que foi Deus que nos chamou. Deus é conosco. Deus nos ama. Lembre, esforça-te e tem bom ânimo. Busque a palavra, porque ouvindo a palavra de Deus você não teme. E se não tiver vontade de orar, não adie, ore a si mesmo até sentir Deus. Não te espantes. Josué vai ser líder de um povo agora nesse momento. Liderar pessoas, traçar estratégias, não é uma tarefa fácil. Mas Deus diz para ele: tenha coragem. Deus encoraja a Josué garantindo sua presença, pois é o suficiente. Declare para a sua vida as bênçãos. Viva essas bênçãos e avance. As ordens de Josué ao povo. Fé em ação. Fé e ação. Não adianta dizer eu tenho fé, mas ficar de braços cruzados. Mas temos o quê? Que fazer conforme a palavra, no nome de Jesus. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: aqui ele já está liderando. Ordem. O chamado de Deus não pode ser deixado para depois, porque é algo que não pode ser adiado. O chamado de Deus, aceitar Jesus, não pode ser deixado para amanhã. A gente não tem o controle do amanhã, a gente só tem o hoje. Quem tem controle do tempo é o Senhor Deus. Então entenda da importância de dar atenção à palavra de Deus e de viver o propósito que Ele tem para nós. Aqui vai retratar, vai nos dizer assim, ó, Josué ordenando: passai pelo meio do arraial, e ordenei ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias Josué já se organiza. Não é você dizer: eu vou esperar ser liberto, eu vou esperar realmente acontecer para mim me esforçar mais a buscar a Deus. Não, é já se organizar e ir fazendo. Se está difícil, vai na dificuldade mesmo, e o Senhor vai te honrar. Porque o objetivo era passar pelo Rio Jordão para alcançar o quê? A terra prometida. Tomar uma atitude, se organizar para viver o quê? O que Deus tem para a minha e para a sua vida. Então ele já se programa para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuíres. E aqui vai retratar a ação de Israel para conquistar a terra prometida. Os
preparativos para a travessia do Rio Jordão. Um milagre. Josué dá instruções ao povo para se prepararem para cruzar o Jordão e tomar a posse. Não abra mão do que é seu. Se prepare para tomar posse da bênção na sua vida. Tome decisões, organize. Foi falado aqui no começo do vídeo sobre libertação, que é uma decisão, desapegar, jogar fora, buscar. Se você recebeu uma oração, já recebeu a paz, persevere na cura. Jesus cura também, tanto o corpo físico como a alma. Creia nisso, não desista. Confie em nome de Jesus. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gadistas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Recebe essa palavra. Lembre de todos os feitos de Deus. Se Deus fez tantas coisas, Ele não é capaz de fazer na sua vida? Descanso. Jesus nos dá paz. Então, através dessa palavra, a gente vê o que? O resultado. Deus chama Josué. Por que Josué é escolhido? Ele se posiciona. Então se posicione, creia, receba essa palavra. Vamos memorizar? Promessa. Deus tem uma promessa para nós. A promessa é o reino, por isso buscar primeiramente o reino. O reino, ele tem o que? A sua organização, por isso é importante entender a palavra do Senhor. Rota, direção. Se a tua vida está toda desorganizada, você está sem forças, você precisa de ânimo, organize o seu tempo. Se preciso for, escreva. Ore, faça voto, reserve um tempo, busque a presença, porque você vai conquistar o que você precisa através da presença. Creia, tenha fé, não procrastine, não adie para buscar Deus amanhã, ou aceitar Jesus amanhã, aceita Jesus hoje. Medite o que na lei e na palavra para ter sucesso. Dia e noite, seja abençoado, tenha vida e vida em abundância. E nas situações da vida, tenha coragem, você vai vencer. E tenha fé em ação, porque sem ação a fé ela é morta. Essa é a palavra de hoje para os nossos corações. Você consegue crer e receber essa palavra para a sua vida? Em nome de Jesus, essa palavra abençoada. Pegue aí o seu papel, a gente vai orar. E a gente vai apresentar o voto em nome de Jesus. E você vai testemunhar. Senhor meu Deus, eu apresento o voto, o meu voto e o voto dessa pessoa que escreveu nesse papel, precisando de libertação da procrastinação. Ela precisa de forças para não adiar mais o que precisa ser feito em todas as áreas da vida dela, Senhor. Jeová, eu oro em nome de Jesus e lhe peço ajuda, e lhe peço a sua manifestação de poder na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, essa pessoa que está ouvindo a minha voz, receba força, receba ânimo, receba agora em nome de Jesus graça, porque a graça de Cristo te dá força. Em nome de Jesus, toda depressão, toda angústia, cai agora em nome de Jesus, saia do coração. Em nome de Jesus, saia a tristeza, saia a angústia. Em nome de Jesus, que você venha superar esse trauma, que você venha aprender a perdoar, que você venha guardar a palavra, porque através de Jesus você vai vencer. Meu Deus, eu oro apresentando esse voto. Antes era só um papel, Pai, mas não é mais um papel, é o símbolo da nossa fé. Nós cremos que pela fé a gente vai alcançar o que está escrito aqui. A gente vai ser mais do que abençoado, como Josué foi, para a honra e glória do seu nome. E a gente vai se posicionar. O Senhor chamou a Josué, e Josué se posicionou e recebeu o chamado. Nós recebemos o chamado e nós vamos fazer o que está escrito aqui para melhorar, porque o que é para o Senhor fazer, o Senhor já está fazendo. O Senhor já está falando ao nosso coração. Eu te glorifico, Deus, porque essa pessoa chegou até esse momento deste vídeo e está recebendo essa paz, está recebendo a tua presença, a tua manifestação. Esse choro vai se cessar, essa tempestade vai passar,
Porque o tempo passa, mas a tua presença, Deus, nós queremos o que todos os dias. Deus, que essa pessoa venha almejar a presença do Senhor, que ela venha, meu Deus, querer orar, que ela venha adorar o teu nome, não venha desanimar, não venha olhar para a vida das pessoas, mas venha crer que no nome de Jesus, o Senhor vai honrar o voto, o Senhor vai ajudar. Porque assim como o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso. Ei, você que está ouvindo esta palavra de oração, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, não desanime. Ei, erga a cabeça, alegra a alma. Deus está aí com você, Deus está no controle. Toma uma atitude, erga a cabeça, tenha fé em ação, não espere só vir o sobrenatural, mas faça o que é para você fazer. Eu creio, diga assim, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, eu apresento o meu voto. E através desse voto, o Senhor há de honrar. E eu vou testemunhar. Você precisa cumprir o voto. Quando acontecer e se realizar, você precisa testemunhar. E o nome do Senhor vai ser abençoado. Outras pessoas que estavam na mesma situação que você vão ser abençoadas. E vão receber também a direção que você está recebendo. Através do que? Do seu testemunho. Lembre-se, não é mais um papel. É o símbolo da sua fé. Eu vou colocar aqui na minha Bíblia. Eu vou guardá-lo. E no tempo certo, o tempo Kairos, o tempo de Deus, as promessas do Senhor vai se cumprir na minha e na sua vida. Mas enquanto isso, receba as bênçãos, viva a qualidade de vida, aprenda com Cristo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um tempo em que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. E esse tempo vai ser no espiritual. Entenda que para chegar no reino nós precisamos de Jesus. Aqui, no tempo da terra, no tempo Cronos. Receba essa palavra. Creia. Diga eu creio em nome de Jesus. Em tudo determine. Quando vir a procrastinação, não fique pensando, não dê espaço na sua mente. Vai e faça o que você precisa fazer. Faça tudo para glorificar a Deus. E Deus vai te honrar. Essa é a palavra em Bíblia, caneta e papel.